Deus, clamando a Deus, pedindo: Jesus, para que o povo não vem para a tua casa? Deus me mostrou, meus irmãos, uma fila de pessoas tudo picado. Meus irmãos, tudo aquelas pessoas picadas assim, uns pouquinhos. É esses que eu vou salvar aqui nessa igreja. É aquelas pessoas que têm compromisso com a minha palavra que eu vou salvar neste lugar, meus irmãos. Então, meus irmãos, não podemos temer. E eu falei com Deus, meus irmãos, porque, meus irmãos, eu estava falando com Deus, até falei para a Manilva, meus irmãos, se nós tocar um mês, 2, 3 meses ali, não vi ninguém, eu ia fechar a igreja. Deus falou comigo, meus irmãos, que essa porta está nas mãos dele. É ele que vai manter aberta essa porta, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Se Deus falou, foi ele que falou, meus irmãos, que ele vai manter essa porta aberta, então não podemos mais temer de nada. Nem que sejam poucas pessoas. Mas Deus vai preparar para nós manter essa porta aberta, meus irmãos. Então é assim, meus irmãos, Deus ele é fiel. Meus irmãos, porque Deus ele vai provar nós. Ele já está provando. Mas vai ficar na prova que nós vamos correr na batalha. Agora, meus irmãos, eu vou descansar nas mãos de Deus e deixar Deus trabalhar. Deus falou que ele vai manter a porta aberta, então ele vai, de nada, ele vai abençoar vocês e para vocês, meus irmãos. Vê o que Deus vai fazer, meus irmãos. Então, meus irmãos, fique tranquilo que Deus está no negócio. É Ele que vai ajudar nós, meus irmãos. Os irmãos, você coloca de pé, nossa irmã Ana, pode ler o versículo aí da palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero fazer uns trabalhos aqui na igreja, esperar minha vitória ser operada. Meus irmãos, estão lá calibrados aí. Meus irmãos, o irmão veio aqui, meus irmãos já tirou, fizeram, é 139, nem que pode só Wi-Fi. Aqui é 139, meus irmãos. R$150 para nós pagar. A Deus vai preparar para nós pagar isso aí, vai para nós fazer trabalho aqui na igreja, para os irmãos cantar descansados, meus irmãos. Então é assim, meus irmãos, não pense em nada, só pense que Deus vai pensar, e Ele vai, meus irmãos. A obra é de Deus, meus irmãos. Se a obra é de Deus, não podemos temer. Nossa irmã não pode ler o versículo da palavra de Deus. Jó, capítulo 2, versículo 3. Jó 2, 3, diz assim: Pediste o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para consumir sem causa. Lá no 6. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está nas tuas mãos, porém guarda a tua vida. 7. Então saiu Satanás a presença do Senhor, e feriu a Jó de uma chaga maligna, e desde a planta do seu pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com elas as feridas. Assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele disse: Como falas, qualquer doida, falas tu, recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. E tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Graças a Deus. Irmão, posso sentar, meus irmãos? Eu tenho certeza que a vitória vai ser nossa, meus irmãos. Meus irmãos, liguei para a nossa irmã Ivonete hoje, daqui da igreja. Ela não pôde vir, mas amanhã às 4 horas da madrugada ela vai vir, meus irmãos. Daí ela já é uma pessoa que vai vir ajudar nós também aqui, meus irmãos. Pegar vasinho, Deus vai preparar todas as coisas da obra de Deus. Então, assim, não podemos ficar com medo de não entrar o dinheiro do aluguel. Pai, se Deus falou que Ele vai manter a porta aberta, Ele vai, meus irmãos. Se nós fechar,
aí nós temos contra a palavra de Deus. Então nós temos que só orar, meus irmãos. Meus irmãos, temos um pouco curto, quinta-feira, nós temos um trabalho aqui. Com certeza vai ter alguém para pregar a palavra de Deus. Meus irmãos, e prossegue a campanha na quinta-feira, meus irmãos. Já é o terceiro dia da campanha O Sangue de Jesus Tem Poder. E eu tenho certeza, meus irmãos, que nessa campanha Deus vai desmanchar essas correntes satânicas que estão amarrando este povo aqui deste bairro, meus irmãos. Eu tenho certeza disso, meus irmãos. Me ajuda a orar, meus irmãos. Nós estamos orando de madrugada e a vitória vai ser nossa. Não podemos desanimar, meus irmãos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque este homem, que a nossa irmã Ana leu o versículo, ele não temeu, meus irmãos, ninguém na face da terra. Jó, meus irmãos, é um homem de Deus. Ele não ficou com medo, meus irmãos, de pregar a verdade na face da terra. Jó, meus irmãos, era um homem de Deus correto na presença de Deus. Meus irmãos, ele não desviava as coisas de Deus. O homem de Deus não pode, meus irmãos, ficar temer. Vem a luta, não pode, meus irmãos, voltar atrás. Tem que ficar firme com as promessas de Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos temer, meus irmãos. Se Deus falou que Ele vai ajudar nós, Ele vai, meus irmãos. Venha o que vier. Porque vai vir prova, vai vir, meus irmãos. Vai ter dia, meus irmãos, que nós vamos vir até doentes para a igreja. Mas se nós virmos, nós podemos sair daqui curados desse lugar, meus irmãos. Porque Jó, meus irmãos, ele não temeu. Deus conhecia o coração daquele homem, meus irmãos. Mas Deus também conhecia o coração dos filhos daquele homem também, meus irmãos. Deus conhecia o coração daquela mulher de Jó, meus irmãos, que não queria nada com Deus. Por que não queria? Meus irmãos, Deus permitiu. Deus sabia que os filhos de Jó, meus irmãos, não queria nada com Deus. Não queria fazer a vontade de Deus. Deus permitiu. Meus irmãos, deviam aquela vendaval, derrubar a casa de Jó e matar os 10 filhos de Jó. Por quê? Porque eles não queriam nada com a palavra de Deus. Por isso que nós, meus irmãos, por mais fraquinho que nós sejamos, nós temos que estar reto na presença de Deus. Porque de nada Deus pode matar nós, porque Ele tem poder, meus irmãos. Se Ele matou os filhos de Jó, Ele pode matar qualquer um de nós, meus irmãos. Por que Ele matou? Porque Ele sabia, Ele conhecia o coração dos filhos daquele homem. Não queria nada com ele, então vou permitir, vou preparar e vou levar eles. É assim que Deus faz na vida de certas pessoas, meus irmãos. Meus irmãos, a Bíblia diz que aquele homem era um homem que tinha tudo na vida. Era um homem, meus irmãos, correto na presença de Deus. Mas Deus permitiu que Satanás tocasse tudo daquele homem, devorou com tudo. Perdeu tudo que ele tinha, mas ele não perdeu a fé, meus irmãos. O homem de Deus, a mulher de Deus, pode perder tudo que ele tiver. Ele não pode perder a fé, meus irmãos. Ele tem que ter fé, meus irmãos, que Deus pode devolver tudo de novo, meus irmãos. Então é assim, meus irmãos. Ele perdeu tudo o que ele tinha, os bens dele na face da terra. Mas ele não perdeu a fé. Ele permaneceu com a palavra de Deus. Ele permaneceu orando, buscando a Deus, meus irmãos. Assim é nós na presença de Deus. Por mais, meus irmãos, que nós sofra, meus irmãos, que nem agora, meus irmãos, na Vitória vai lá, ser operada. Nós não podemos fazer nada por ela. Mas nós temos fé que Deus pode livrar ela da morte. Nós temos fé que Deus vai guardar ela, meus irmãos. Nós temos fé que ela vai voltar curada para a glória de Deus. E se nós não tiver fé, não adianta nem nós estar na igreja, meus irmãos. Nós temos que ter fé que Deus vai fazer um milagre, meus irmãos. Aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque faz 20 anos que eu sofro do meu rim. Os médicos falaram que eu ia morrer. E até agora eu não morri. Por causa do quê? Porque eu não parei de fazer a vontade de Deus. Por mais falho que eu sou na presença de Deus, mas todo dia eu peço perdão das minhas falhas. Meus irmãos,
De madrugada eu oro. Meus irmãos, busca Deus, fala com Deus, tem misericórdia de nós, Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai dar vitória para nós, meus irmãos. Eu tenho certeza disso. Meus irmãos, e daí, meus irmãos? Jó já tinha perdido tudo. Estava lá o homem de Deus sofrendo, sem nada. De nada, meus irmãos. Chegou Satanás na presença de Deus. Deixa eu tocar nele, para ver se ele não vai desteminar contra ti. Deus, como ele conhece o meu coração e o teu coração, meus irmãos, conhecia o coração daquele homem. Ele permitiu que Satanás tocasse naquele homem, meus irmãos. Satanás veio, meus irmãos, e tocou aquela chaga maligna, aquela enfermidade terrível no corpo daquele homem, meus irmãos. A Bíblia diz que estava aquele homem sentado no raio de uma cinza, se coçando com um toco de telha, mas firme na rocha. Estava lá doente, sem nada na vida, não tinha mais nada de bens materiais. Aí tinha mais aquela lepra maligna no corpo dele ali, meus irmãos. Mas parece que eu vejo aquele homem ali se coçando, chorando e falando com Deus: não deixa eu morrer, me cure dessa enfermidade, meus irmãos. E Deus, meus irmãos, teve de misericórdia daquele homem, meus irmãos. E ele curou, Deus curou aquele homem, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus devolveu, meus irmãos, pele nova para aquele homem. Sabe por quê? Porque ele permaneceu com a palavra de Deus. Porque ele permaneceu firme na rocha, que é a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, que nós não podemos correr, meus irmãos, não podemos temer nada na nossa face da terra. Meus irmãos, hoje não foi anunciado o trabalho aqui neste lugar, não apareceu nenhuma pessoa de fora. Era vocês que tinham que estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Então, sabe por que não podemos murmurar, meus irmãos? Nós temos que deixar o povo nas mãos de Deus. Nós temos que orar para esse povo, meus irmãos, que de Deus começar a trabalhar na vida deles, vocês vão ver o trabalhar de Deus aqui dentro desta obra, meus irmãos. Glória a Deus. Porque Deus, ele vai trabalhar. Aqui vai chegar a pessoa doente e Jesus vai curar, meus irmãos. Aqui vai chegar a pessoa endemoniada e vai sair de dentro para a glória de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós temos que permanecer com a palavra de Deus. Estava o quê, meus irmãos? A mulher de Jó. Mas Deus conhecia o coração daquela mulher que já era tribulado. Já era uma mulher endemoniada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ela chegou na presença de Jó e vendo ela dizer: vamos orar, vamos buscar mais a Deus, para Deus te curar, não. O que ela falou? Amaldiçoa teu Deus e morra, Jó. Já estava usada pelo capeta, meus irmãos. Não é assim que funciona. Nós temos, meus irmãos, se tiver pessoa doente, o dever de nós é orar, é buscar, meus irmãos, para Deus fazer uma obra, meus irmãos. Porque se fosse pela nossa vontade, a vitória já estava curada. Mas ela está na mão de Deus. Deus conhece o coração dela, sabe como trabalhar, sabe como agir. Então não podemos fazer nada. Tem que deixar Deus trabalhar. É na hora dele, meus irmãos, para Deus me abençoar. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jó, meus irmãos, permaneceu sofrendo ali, mas permaneceu na presença de Deus. Aleluia. Tudo que ele perdeu, Deus devolveu tudo para ele, meus irmãos. Tudo, meus irmãos. Sabe por quê? Porque permaneceu firme na rocha, que é a palavra de Deus. Se Deus trouxe nós aqui nesta cidade, é porque alguma coisa Deus vai fazer um rebuliço, meus irmãos. Aleluia. Deus vai fazer um rebuliço aqui neste bairro. Satanás queira ou não queira, o que é de Deus, ele vai falar aqui, meus irmãos. Porque Deus, ele é fiel, meus irmãos. Não vai ter macumba, não vai ter nada para impedir a obra de Deus. Meus irmãos, nada. Meus irmãos, sabe por quê? Porque nós temos aqui o maior está conosco. É Ele que vai alcançar a vitória para nós. Meus irmãos. Glória a Deus. Então é assim, meus irmãos. Vamos permanecer firme com as promessas de Deus. Vamos permanecer firme, meus irmãos, com as coisas de Deus. Venha o que vier. Chegar uma pessoa lá na tua casa e falar mais de você, meus irmãos. Ore essa pessoa. Deixe Deus trabalhar.
Meus irmãos, porque o milagre vai acontecer, meus irmãos. Deus, Ele vai abençoar a tua vida, meus irmãos. Os irmãos se colocam de pé. Vamos fazer um minuto de oração, meus irmãos. Eu tenho certeza que a vitória vai ser nossa, meus irmãos. A vitória já é nossa, meus irmãos, porque Deus deu essa oportunidade para nós, de nós estarmos na casa de Deus. Meus irmãos, vamos orar, meus irmãos. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Estai, meu Deus, a tua igreja, meu Deus, crendo na tua palavra, crendo nas tuas promessas, crendo no milagre, meu Deus e meu Pai. Espírito Santo de Deus, venha por essa pessoa, meu Deus, que está doente. Meu Deus, entra lá dentro desta casa, meu Deus e meu Pai. Venha arrancar pela raiz esta todas as enfermidades, meu Deus e meu Pai. Espírito Santo de Deus, estava aqui, meu Deus, para fazer tua obra, meu Deus e meu Pai. Venha abençoar tua serva, teu servo nesta noite, meu Deus e meu Pai. Venha abrir as portas para essa pessoa, meu Deus, que está desempregada, meu Deus e meu Pai. Venha abençoar o trabalho, meu Deus, do teu servo, da tua serva, meu Deus e meu Pai. Espírito Santo de Deus, toca na saúde dessa pessoa, meu Deus e meu Pai. Venha ao livramento, venha, meu Deus e meu Pai. Confirma, meu Deus, a vitória, em nome de Jesus. Sempre dá as palmas para Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, quinta-feira tem mais. Venha na casa de Deus. Faz propósito com Deus, meus irmãos. Meus irmãos, você que às vezes está aí desempregado, tenha fé. Para Deus abrir uma porta para você, para Deus abençoar o teu salário. Eu tenho certeza, meus irmãos. Hoje o meu irmãozinho de lá do seminário, meus irmãos estavam conversando, ele ligou para mim, meus irmãos. Nós conversamos sobre a obra aqui, meus irmãos. Eu disse aqui, o pessoal parece que está tudo correndo para um capítulo que ninguém vem na igreja. Porque eu falo, meus irmãos. Meus irmãos, e ele disse, fica tranquilo, pastor, vai dar tudo certo, Deus vai trabalhar. Eu vou mandar uma oferta aí para a igreja, para ajudar a obra de Deus. Uma pessoa católica, meus irmãos. Então, Deus vai levantar pessoas, meus irmãos, para ajudar nós aqui neste lugar. Meus irmãos, deixe Deus trabalhar, meus irmãos. Creia no poder de Deus. Meus irmãos, deixa Deus trabalhar. Meus irmãos, vem aqui na frente do Pedrinho, quero orar por você. Vem cá. Vamos orar por certo de Deus. Meus irmãos, vamos orar por ele, meus irmãos, que Deus, tenho certeza que Deus vai abençoar a vida desse homem. Já está abençoando, mas Deus, meus irmãos, eu vi ele assinando um papel, meus irmãos. É um negócio. Eu vi ele assinando um papel, meus irmãos. Não sei que papel é esse, mas alguma coisa Deus vai fazer por ele. Meus irmãos, vamos orar por ele. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Espírito Santo de Deus, venha abençoar teu servo, meu Deus e meu Pai. Venha abençoar o negócio dele, meu Deus e meu Pai. Venha prosperar na vida dele, meu Deus e meu Pai. Venha abençoar poderosamente, meu Deus e meu Pai. Livra ele, guarda ele, proteja ele, meu Deus. Abra as portas para ele, meu Deus e meu Pai. Confirma a vitória em nome de Jesus. Deus vai abrir uma porta para ele, meus irmãos. Coisas boas. Meus irmãos, Deus vai abençoar ele. Deixa Deus trabalhar. Deixe Deus trabalhar, meus irmãos. Quero chamar a Michel para vir na frente. Vou orar por você também. Sabe o que Deus mostrou para mim? Meus irmãos, eu vi, meus irmãos. Meus irmãos, eu falo. Porque que Deus fala, alguma coisa Deus vai fazer. Eu vi, meus irmãos, uma polícia correndo atrás do parente dessa mulher aí, ó. Meus irmãos, e eu vi essa pessoa trumpicar e a polícia pegar. Mas vou orar, meus irmãos. Eu não estou botando medo de ninguém, meus irmãos.
Mas lá em Blumenau, 2 pessoas que Deus revelou que ia matar a pessoa, que ia levar a pessoa e levou, meus irmãos. E essa pessoa teve, meus irmãos, o homem está de olho nessa pessoa. E nessa pessoa saiu correndo do que foi a polícia tal, pegou. Mas Deus, através da nossa oração, Deus pode mudar o cativeiro, Deus pode livrar essa pessoa. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Essa aí é a tua serva, meu Deus, crendo no milagre, meu Deus e meu Pai. Jesus querido, Deus, dá um livramento, se for a tua vontade, meu Deus e meu Pai. Guarda, proteja, meu Deus e meu Pai. Confirma o milagre na vida dela, em nome de Jesus. Deixa Deus trabalhar, meus irmãos. Creia no poder de Deus. Aleluia. Meus irmãos, Deus, Ele é fiel, meus irmãos. Ele, Deus fala que Ele vai abençoar, Ele vai, meus irmãos. Ele vai. A Ana é para fazer uma campanha. Para você fazer uma campanha. Presta atenção, que é fazer campanha de madrugada não é para qualquer um, não. Porque parece que o cara vai morrer. Eu levanto, meus irmãos. Eu oro de dia, meus irmãos. Que é o mais único. Que eu levanto, parece que eu estou quase tudo quebrado assim, meus irmãos. Quando eu banheiro, eu oro, vou orar. Eu oro, meus irmãos. Uns 20 minutos, 25 minutos. Aí eu durmo de novo, meus irmãos. É para Ana orar. Fazer uma campanha de oração. Faça uma campanha de oração a favor do parente teu. Que eu vi, meus irmãos, um caixão chegando na casa do parente dela. E Deus manda dizer que é para ela fazer uma campanha. Que Deus vai quebrar esse capeta, esse jugo. E é uma macumba muito forte que fizeram com o parente dela. Tem que orar, tem que buscar, tem que se preparar, tem que estar preparado para tudo, meus irmãos. Meus irmãos, eu não estou aqui bloqueando, brincando pessoas de Deus. É para você fazer uma campanha, porque eu vi, um cachorro chegando na casa do parente meu. Fizeram uma macumba para matar e vai matar. Se não buscar Deus, a hora que o parente teu ligar para você, vai se lembrar da revelação, vai passar esse caso para ele. Pessoa. E nessa pessoa ligar, vai dizer que está doente, que se prepare. Que se prepare. Mas Deus muda, Deus pode tudo, meus irmãos. Dá um livramento da morte. Os irmãos se colocam de pé. Vamos orar pela Ana Vitória, antes de nós